o foco. Como disse aquele slide do bebê, é ali que Deus está colocando você nas últimas questões da prova. E o tempo é dele, não é seu. E Ele quer que aconteça. Mas muitas vezes o seu terreno não está arado, não está preparado ainda para receber aquela chuva de bênção. Se a gente fosse olhar a vida de José, logo quando aquele rapaz saiu da prisão, o governador lá, o rei, estava precisando, se eu não estiver enganado, de um cozinheiro, de um copeiro. Mas aí 2 anos depois, estava precisando de uma outra função muito mais importante. Então Deus faz as coisas no tempo dele. Durante esses 2 anos, José reclamou. A gente sabe que a vida de José foi uma vida maravilhosa, muito próxima até de Jesus, se eu arrisco dizer isso, em termos de ter mantido na linha. E as coisas aconteceram para ele porque ele esperou. Eu não tinha muito o que fazer, mas deu bom testemunho, porque ainda que Davi cometeu todos esses pecados e tentou esconder com o poder de rei, Deus usou o profeta e falou: eu vi o que você fez. E as consequências são essas. Então isso também teria acontecido com José, se por acaso ele tivesse cometido pecado. Pecados o suficiente para tirá-lo da bênção. Então, aqui, passa um, por favor. Aqui. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. No 7º dia, a criança morreu. Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, respondeu. Então, irmãos, tirando uma lição aqui, a gente pode entender que algumas coisas morrem. Então, algumas coisas na nossa vida morrem. Por quê? Através de consequência de pecado. Perde muita coisa, perde tempo, destrói famílias, destrói a nossa vida profissional. Por quê? Porque a consequência faz com que algumas coisas morrem. Nem tudo será como era antes. E nem tudo vai ficar bem. As coisas podem ficar ruins. Então não culpem nem a serpente, culpem a si mesmo, de modo que assuma a sua culpa e essa responsabilidade, porque não existe nada nesse mundo de que Deus não possa reconstruir, ressignificar na sua vida. Não vai ser a mesma coisa, vai mudar, mas Ele vai reconstruir. Porque é na presença do Senhor que a gente vai conseguir reconstruir a nossa vida. Amém? Amém. Os exemplos de Davi aqui, a gente percebe que as consequências que aconteceram com ele, a gente já sabe, né? Teve problema lá com... Aqui. Os filhos, é engraçado, a gente estuda, a gente lembra, a gente leva lá, chega aqui, são tantas coisas que a gente acaba tendo que olhar aqui para lembrar, né? Os filhos de Davi, todos ficaram complicados vendo o pai fazer aquilo. Então a gente consegue enxergar, né? Teve morte, teve estupro, Absalão, aconteceu exatamente como Deus falou.
Absalão pegou as mulheres dele, então teve assassinato na família. A gente percebe que a fruta não cai longe da árvore. O filho, ele fica muito parecido com o pai, com os pais. O exemplo, o mau exemplo, ele é passado para os filhos, bem como um exemplo. Então, como que os filhos cresceram? Tudo bagunçado, tudo olhando aquilo e vendo que aquilo poderia ser normal. Então a gente consegue perceber que a tua vida não está sozinha, outras vidas são afetadas quando você erra. Mas ainda assim, irmãos, a gente consegue perceber algo diferencial, um diferencial incrível na vida de Davi. Quando a gente pega, por exemplo, Judas, o que aconteceu com Judas? Judas traiu Jesus, ele teve remorso, se afastou e se matou. Saul foi consultar feiticeiro para ver se alguém o escutava lá do outro lado. Olha só. Adão e Eva foram se esconder lá no mato. O que Davi fez? Davi foi buscar quem? Na hora que o pecado estava lá cabuloso, pegando, ele foi buscar Deus. Então, irmãos, no meio do pecado, ele se ajoelhou no meio da igreja, ficou lá 7 dias adorando, clamando para reconstruir a sua vida. Por quê? Porque o lugar de pecador é na presença de Deus. O nosso lugar é na presença de Deus. A gente não pode sair da presença dele. Errou, mas é na presença dele. Não fuja. Não vamos fazer como esses maus exemplos. Assumir as nossas responsabilidades e na presença do Senhor. Como eu disse, Ele vai reconstruir sua vida. Ele vai retomar as suas coisas. Não vai ser a mesma coisa. Vai perder tempo. Vai morrer a criança. Mas vem outro. Pode vir outro. Pode passar, por favor. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Quer dizer, ele perseverou, ele ficou ali, mesmo no pecado. Natan já tinha falado para ele o que ia acontecer, mas ainda assim aconteceu isso. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Os seus servos lhe perguntaram: por que ages assim? Quando a criança estava viva, jejuaste e choraste. Agora, porém, a criança está morta, você se levanta e come. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas por que deveria jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ou seja, perdeu, passou. Depois Davi consolou Betseba, a sua mulher, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o mais lindo desse texto, irmãos, todas as vezes que eu li essa semana, eu me derramei no Senhor. É muito pesado. Davi consolou Betseba, a sua mulher, e deitou-se com ela, e teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E mesmo com tudo isso, o Senhor o amou. Gente, que Deus maravilhoso. Que Deus que em todas as vírgulas e palavras, e ponto final,
início de frase dessa palavra maravilhosa que é a Bíblia, ele nos mostra todo momento de que ele não ama o pecado, ele não aprova o pecado, mas ele ama o pecador. Então, Deus hoje está falando aqui para todos nós: Deus te ama. Deus não aceita muitas vezes quando você peca, mas Ele te ama. Ele te ama pro resto da vida. Ele colocou você aqui com um propósito. Para onde que está indo o seu olhar? Para onde que você está colocando a promessa de Deus que a profeta colocou na sua vida? Para onde está indo o seu olhar? Quando você não olha para a sua profeta, que é a voz de Deus em nosso povo, e você está com o olhar para outros lugares, se Ele te deu, se Deus te deu um objetivo, um emprego, um propósito, e hoje na tua vida, faça essa reflexão, você está em outro lugar em que Deus não colocou você, ainda que você ache que aquilo é bom, vigie, irmão. É tempo de voltar e fazer aquilo que Deus aprova na sua vida. Você muitas vezes está perdendo tempo, mas Deus te ama mesmo assim. Você não está no caminho, mas Deus te ama mesmo assim. Mas o tempo está sendo perdido. Voltemos à voz da profeta e seguimos no caminho que Deus tem para você hoje. Retome em sua memória esse pensamento, porque não ouvir a voz da sua profeta, não ouvir a voz de Deus, é também um pecado. E se você estiver nessa situação, haverá consequências. Já está tendo consequências. Retome, irmão, e peça para Deus mostrar para você o caminho que Ele tem na sua vida. Porque mesmo com todo esse pecado cabuloso, o Senhor o amou. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos, pela oportunidade.